Espero que estejam todos muito bem. Hoje recebi um telefonema de um amigo produtor rural e gostaria de compartilhar com vocês. Ele me fez o seguinte questionamento. Eu sou uma pessoa organizada, sou um produtor próspero, creio que ao falecer vou deixar valores suficientes para que meus familiares possam proceder ao inventário sem nenhum problema. Mas fiquei interessado em assistir os seus vídeos e gostaria que você me passasse maiores informações sobre a questão de organização patrimonial. Então, gostaria de compartilhar com vocês. Por que eu acho que meu amigo precisa de um planejamento patrimonial e sucessório? Inicialmente, eu acho que todos nós precisamos de um sistema de organização em nossas vidas. Precisamos organizar a nossa estrutura familiar, precisamos organizar a nossa estrutura patrimonial, porque nós queremos bem aos nossos entes queridos, porque nós respeitamos o suor que derramamos para formarmos o nosso patrimônio. Então, em respeito a esse suor derramado, em respeito a esse bem-querer que nós dedicamos aos entes da nossa família, eu acho que devemos levar uma vida organizada. E essa organização será naturalmente transmitida para as futuras gerações. Os nossos herdeiros, nossos sucessores, recebendo aquela estrutura organizada, eles seguirão de forma também organizada. Vamos lá. O produtor rural, de um modo geral, ele é uma pessoa organizada. Mas a organização que nós estamos tentando levar através das nossas informações é a organização corporativa. Eu entendo que toda família é uma empresa, essa é a minha compreensão. Eu entendo também que toda atividade rural, toda atividade econômica de natureza rural, ela é uma empresa porque é um empreendimento que resulta numa empresa, mesmo que não esteja corporificada ainda na figura de uma pessoa jurídica, mas é um empreendimento, é uma empresa. E nós sabemos que todo empreendimento, toda empresa, ela precisa de um sistema de organização. E esse sistema de organização, nós enxergamos ele com maior nitidez nos grandes empreendedores, nas grandes empresas, nas grandes corporações. E, naturalmente, nós vemos que o médio produtor, que o pequeno produtor, ele carece desse sistema de organização, porque é um sistema que ele precisa de uma orientação técnica, de uma orientação jurídica, de uma orientação contábil, tributarista, e tudo isso chega ao produtor rural médio e ao pequeno produtor, o microprodutor, como uma coisa cara e inacessível, e na verdade não é nada disso. O sistema de organização faz tudo possível de forma objetiva e de forma extraordinariamente mais barato do que se possa imaginar. Caro deixarmos de fazer um planejamento patrimonial, de deixarmos de fazer uma organização corporativa familiar e adiante os nossos herdeiros, os nossos sucessores ter um gasto excessivo, resultando numa alta dilapidação do patrimônio que formamos com tanta dificuldade, com tanto suor derramado, com tanta renúncia, muitas vezes deixando de aproveitar melhor estar com a família, ou aproveitar melhor as coisas que a vida possa oferecer, porque estamos no trabalho, na labuta. Então, isso é que é difícil. Ao final de tudo, os nossos herdeiros precisarem devolver ao Estado, entregar ao Estado cerca de 40% a 45% ou muito mais de todo o patrimônio que amealhamos. Então isso é que é difícil, isso é que é caro. Então, nada mais justo, nada mais adequado e oportuno que começarmos uma organização cedo. Se temos um patrimônio, um único bem, se temos herdeiros, sucessores, está na hora de planejar essa organização. E essa organização ela é possível quando você tem a necessidade de dizer à sua família que você os ama, dizer à sua família que você pretende que o seu legado ele continue por outras gerações. E é dessa forma que nós pretendemos que essa informação chegue ao nosso querido produtor rural e a todos nós. Não é difícil, não é caro você organizar a sua estrutura familiar e o seu patrimônio familiar.
Basta você procurar a assessoria de inicialmente uma consultoria, um profissional que saiba trabalhar com planejamento patrimonial e sucessório para que ele possa, através de uma sessão de viabilidade, dizer a você de forma prática, objetiva, segura, qual o sistema que melhor a sua realidade familiar, qual o sistema que melhor se adequa à sua realidade patrimonial. A partir daí você vai ver que é um sistema possível, que é um sistema prático e fácil e que todos nós devemos ter. Porque só o grande produtor, porque só o grande investidor, ele pode dispor desses sistemas. É claro que eles devem contratar suas bancas advocatícias de renome internacional, mas hoje nós já dispomos de um grupo de 1.200 advogados em todo o país que trabalham com esse sistema de planejamento patrimonial e sucessório. E um grupo muito expressivo desses advogados, e não só advogados, mas contadores, operadores de direito, que integram esse time. Esses profissionais, eles trabalham com o empreendedor urbano e um grupo expressivo que trabalha com o empreendedorismo de natureza rural. Entre eles, a nossa banca. O que ocorre é o seguinte: a partir do momento em que o produtor rural ele resolve estar no mercado de forma competitiva, ele encontra barreiras intransponíveis, porque ele encontra o empreendedor organizado, o grande investidor, ele se dispõe de suas orientações, de suas assistências técnicas, dispõe de suas orientações de natureza consultiva já há bastante tempo, então ele sabe transitar no mercado, não é? O mercado tradicional do produto entrega alguns entraves, alguns óbices, e é natural. O mercado é para quem está organizado, o mercado é para o trânsito daqueles que se organizam corporativamente, aqueles que sabem encontrar competitividade, aqueles que sabem encontrar solidez, confiança e respeito no mercado tradicional. Então, é natural também que o olhar do investidor, o olhar do Banco de Desenvolvimento, o olhar do mercado para o produtor, ele se detém com maior nitidez para aquele que está organizado. Então, a nossa proposta é o seguinte, é que todos se organizem, porque todos podem se organizar. E é dessa forma que nós trazemos para perto de todos nós esse sistema de organização patrimonial e sucessória. E aqui eu falo de forma pontual para o produtor rural, que é um forte, que é o baluarte de nossa economia, é o homem que segura a pauta das exportações do nosso país, é o homem que está transformando o nosso país em celeiro mundial de grãos e víveres. Então, é para este forte que nós queremos nos dirigir. Esse forte ele precisa estar organizado, não só o grande produtor, mas o médio, o pequeno, o microprodutor, o homem que produz no quintal da sua casa, aquele que possui uma pequena gleba no entorno de sua residência, que resolve produzir. Isso também contribui para a pauta das exportações do nosso país. Esse homem também merece ser organizado corporativamente. Basta que ele tenha um bem, basta que ele tenha um sucessor, um herdeiro. Então, não é difícil esse tipo de organização. Não é difícil. Primeiro, nós temos que ter vontade de nos organizarmos e saber que só encontraremos a tão sonhada competitividade de mercado se estivermos organizados. Então, o que é essa organização? Essa organização, ela atende pelo nome de holding familiar. Aqui nós tratamos da holding rural, que é específica para o produtor rural, e é um sistema fácil, é um sistema objetivo, é um sistema tranquilo e é um sistema possível para todos nós. O nosso conselho é que o produtor rural, ao procurar se organizar, ele encontre um profissional que atenda aos anseios
corporativos da sua unidade familiar, da sua unidade patrimonial. Só dessa forma ele vai encontrar maneiras e formas de encontrar a tão sonhada competitividade no mercado. Continuo dizendo que o grande investidor, o grande produtor, nada difere do pequeno produtor, aquele que aproveita, que reaproveita suas áreas pequenas, aquele que produz no fundo do quintal da sua casa, aquele que tem uma pequena gleba, um pequeno sítio produtivo. Todos esses são produtores importantes para o nosso país. E, na verdade, o conjunto de todos eles é que faz com que o Brasil se transforme em celeiro do mundo, é que faz com que o Brasil não pare, é que faz com que o Brasil produza víveres e grãos para o planeta. Então, eu creio que só através da organização nós encontraremos uma forma de equacionar essa questão da competitividade do mercado. E é por isso que continuo dizendo, nosso produtor rural, pequeno, médio, o microprodutor rural, todos eles carecem de uma organização. Assim como o grande investidor que se organizou mais cedo, a partir de 1976, quando as grandes corporações começaram a se instalar em nosso país, quando o olhar mais intenso do investidor internacional começou a nos enxergar como celeiro mundial de grãos e víveres, o grande investidor, o grande produtor rural, ele começou a se organizar. Ele tinha mais capacidade econômica para começar a se organizar, não é? E é por isso que hoje nós vemos os grandes investidores, os grandes empreendedores do país, os seus legados eles passam da segunda para a terceira geração, há legados na quinta geração, não é? E a exemplo do Brasil, nós temos aqui, na nossa vizinha Chile, nós temos o café, o produtor de café, o café Paco. Esse café, ele é industrializado, ele é cultivado e ele é industrializado por uma família que já está na quinta geração. E eu descobri que essa família, na verdade, eles fizeram lá atrás uma espécie de road rural, um planejamento patrimonial e sucessório que garantiu que esse empreendimento, que essa marca de café, tão famosa no mundo inteiro, ela já estivesse na quinta geração. E eu acho possível para todos nós aqui no Brasil, não é? Nós, produtores, podemos levar o nosso legado para a segunda, para a terceira, quarta, quinta geração, não tem problema nenhum. Mas só poderemos fazer isso através de uma efetiva organização. Só através de uma pontual organização corporativa familiar, através de um bom planejamento patrimonial e sucessório, é que podemos alcançar esse patamar de mostrarmos para as outras gerações que o nosso investimento é possível, que a qualidade daquilo que nós desenvolvemos e produzimos é possível, e não encontrarmos pela frente a condição de encerrarmos o nosso legado já na segunda geração, porque descrentes da situação de instabilidade do mercado, das condições de altos custos para a produção, como falta organização, então os herdeiros e sucessores resolvem migrar para outras atividades econômicas e encerrar definitivamente o legado de alguém que muitas vezes dedicou toda uma vida, não é? Uma vida de grande sofrimento, uma vida muitas vezes de grandes renúncias, para deixar um legado que ele mal sabia que aquele legado se encerraria logo após o seu falecimento. Então é tudo isso que queremos evitar. Queremos alcançar exemplos como a família Paco no Chile, que já está na quinta geração, e algumas outras famílias no nosso país, alguns grupos, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusta, mas há grupos de empreendimentos no nosso país que já estão na terceira ou quarta geração. Isso é muito importante, mas isso não quer dizer também que o legado só possa seguir adiante por outras gerações quando o empreendedor for uma pessoa de grande capacidade econômica.